Olá, meu nome é Juliana, sou professora, advogada, atuo na área do direito civil e do processo trabalhista e estou aqui hoje com vocês para nós conversarmos sobre contrato de compra e venda. Um contrato de extrema importância para nós, um dos maiores contratos que temos dentro do direito civil e que possui grandes peculiaridades que podem ser depois confundidas com outros tipos de contrato, ok? Então nós vamos falar sobre o contrato de compra e venda, quais são as suas principais regras e vamos conversar também sobre as suas cláusulas adjetas, cláusulas essas que apenas a compra e venda possui. Então, para começar a falar sobre contrato de compra e venda, a gente vai dar uma olhadinha no seu conceito. O conceito do contrato de compra e venda parte de um comprador, aquela pessoa que está disposta a comprar, e de um vendedor, aquela pessoa que está disposta a vender uma coisa, um determinado objeto, um determinado bem que pode ser móvel ou imóvel e que para isso é efetuado um valor, é estipulado um valor entre as partes, um valor em dinheiro, como determina o artigo 481 do nosso Código Civil, e este valor fica estipulado, então, pelo comprador e pelo vendedor no momento que este contrato é celebrado. Então, para que a gente possa ter lá este contrato de compra e venda, é importante que sempre tenhamos em mente o seguinte: o contrato de compra e venda não está negociando o bem, e sim está negociando os efeitos obrigacionais. O que é um efeito obrigacional, professora? Efeito obrigacional é a propriedade. Quando conversamos sobre um contrato de compra e venda, quando elaboramos um contrato de compra e venda, eu não estou vendendo a casa ou estou vendendo o carro. Eu estou vendendo o efeito obrigacional. Eu tenho o efeito obrigacional como vendedor de te entregar e você, como comprador, tem o efeito obrigacional de pagar por este bem. Pagar o valor que foi acordado entre as partes. Então, o conceito de compra e venda, a gente não pode dizer que é apenas adquirir um bem. Não é adquirir um bem. É adquirir os efeitos obrigacionais que envolve este contrato. E esse efeito obrigacional só se encerra quando nós falarmos de tradição ou registro. Quando a gente celebra um contrato de compra e venda de bens móveis, nós vamos estar encerrando ele quando nós tivermos a tradição, a entrega do bem. E no contrato de compra e venda de bens imóveis, isso só vai se encerrar quando nós tivermos o registro. Registro esse feito no cartório de registro de imóveis, onde eu passo a propriedade do vendedor para o comprador. Então vamos tirar esse mito de que contrato de compra e venda eu estou negociando um bem e a entrega do bem. Não. Contrato de compra e venda é efeitos obrigacionais. E esses efeitos obrigacionais se encerram com a tradição ou com a compra e venda. Então vamos dar uma olhadinha também no que nós precisamos para encerrar este contrato de compra e venda. Então nós temos lá a transferência da coisa que foi adquirida. E essa propriedade só vai ser transferida com o registro ou com a tradição. Tradição para bens móveis e registro para bens imóveis. Tudo bem? Principais características deste contrato. Todo contrato, a gente já analisou há um tempo atrás, na teoria geral dos contratos, todo contrato tem as suas características. Compra e venda não seria diferente. A principal característica do contrato de compra e venda é que ele é bilateral ou sinalagmático. O que é um contrato bilateral? É quando eu gero obrigações, onerosidades para ambos os lados. Comprador tem a obrigação de pagar por aquilo que está sendo adquirido. Vendedor tem a obrigação de entregar aquilo que foi vendido. Tudo bem? Então, a gente tem obrigações para ambos os lados. Se eu não tiver essa obrigação de pagar, eu não estou falando de compra e venda, estou falando de doação. Então, aqui fica a primeira diferença entre compra e venda e doação.
A compra e venda precisa ter valor, precisa ter dinheiro envolvido. Na doação, não. Doação é mera liberalidade. Eu retiro do meu patrimônio e entrego para o seu patrimônio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Compra e venda precisa ter envolvimento de dinheiro. Nós temos, então, um contrato consensual. Ele só vai se aperfeiçoar com a manifestação de vontade de ambos os lados. Ambos os lados precisam estar em um consenso. Ambos os lados precisam estar de acordo com este contrato. Nós temos também que ele é comutativo. E aqui vem uma dica muito importante. Comutativo e aleatório. Em regra, contrato de compra e venda é comutativo. As partes sabem o que elas estão negociando. As partes sabem quais são os efeitos obrigacionais deste contrato. Diferente do aleatório. Mas pode ter contrato de compra e venda aleatório? É claro que pode. Quando a gente fala de contrato de compra e venda aleatório, nós estamos falando daquele que é onde eu tenho um evento futuro e incerto, tá? Então, pode-se acontecer? Pode-se acontecer um evento futuro e incerto, mas em regra, contrato de compra e venda é comutativo. Posso ter uma cláusula contratual diferente? Posso, mas isso vai ser específico para aquele contrato, para aquelas partes envolvidas. Tudo bem? Temos também as formalidades. Artigos 107 e 108 do Código Civil. Contrato de compra e venda é um contrato solene. A lei fala para nós quais são as obrigações necessárias para que este contrato tenha validade. Se a gente for dar uma olhadinha lá no artigo 108 do Código Civil, ele estipula para a gente quais são os passos necessários para que a gente tenha a validade deste contrato. Então, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia dos direitos reais sobre imóveis, valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a lei traz para nós uma solenidade. Solenidade essa que deve ser cumprida sob pena deste contrato gerar lá certas anulabilidades no futuro. Então, é um contrato solene. E é um contrato também translativo de domínio. O que é um contrato translativo de domínio? É quando se adquire um título. Então, no inicinho aqui a gente conversou sobre isso. Quando eu falo de compra e venda, eu não estou falando do bem. Eu estou falando de efeitos obrigacionais. Esses efeitos obrigacionais envolvem o translativo de domínio. Eu estou falando de que eu adquiri um título, que eu adquiri uma obrigação, que eu adquiri um efeito obrigacional. E esse efeito obrigacional é o que vai ser transmitido entre as partes. Então, essas são as principais características do contrato de compra e venda. Agora, contrato de compra e venda, para que ele possa existir, ele precisa ter, no mínimo, 3 elementos: coisa, preço e consentimento. Se eu não tiver coisa, se eu não tiver preço, se eu não tiver consentimento, eu não tenho um contrato de compra e venda. Então, a principal característica é a coisa. É o bem que está sendo discutido. Para que ele possa existir esse contrato, é necessário uma transferência de uma coisa, uma transferência de um bem, e isso precisa estar disponível no mercado, tá? Tem de ser um bem disponível para compra e venda. E aí a principal situação, as principais características desta coisa é que ela precisa existir, é necessária a sua existência, mas quando eu falo de existência, eu não posso esquecer da característica do aleatório, que é quando eu falo que ele é futuro e incerto. Mesmo que ele seja futuro e incerto, eu sei que em algum momento ela vai existir. Por exemplo, uma colheita. Uma colheita é um evento futuro e incerto, mas eu sei que em algum momento os frutos disso vão existir. Aqui é a mesma situação. A coisa precisa existir
para que ela possa fazer parte deste contrato. Ela precisa ser individuada, ou seja, ela precisa ser determinada ou, no mínimo, determinável, características do artigo 104 do Código Civil. Ela precisa estar disponível. Se ela não estiver disponível, se ela tiver alguma cláusula que quebra essa disponibilidade, também não podemos falar de coisa do contrato de compra e venda. E ela precisa também ter a sua possibilidade de transferência. Não pode ter nenhuma cláusula neste bem que impeça que seja transferido o seu domínio do vendedor para o comprador. Outro elemento do contrato de compra e venda é o preço. O preço precisa ser real e precisa ser compatível com o mercado. Nós não podemos ter um preço irrisório para um bem muito grande. Não podemos falar de uma casa avaliada em 1 milhão com uma compra e venda avaliada em 1.000. É necessário que esse preço seja real. Se ele não for real, perde-se também um dos elementos do contrato de compra e venda, tá? Então, esse preço ele precisa ter pecuniaridade, precisa ser em moeda, precisa ser em dinheiro, precisa ser sério, tem de ter a seriedade, precisa ser real com relação às características do mercado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a seguinte questão: quem vai fixar este preço? Esse preço ele tem que ser fixado por ambas as partes envolvidas neste contrato. Comprador e vendedor precisam entrar num consenso com relação a este valor. Mas só comprador e vendedor que pode estipular esse preço? Não. As partes podem, de comum acordo, optar por um terceiro que vai escolher isso. Posso fixar, então, esse valor com base em uma avaliação feita por uma imobiliária? Posso, desde que as partes estejam de comum acordo. Posso fixar esse preço numa taxa de mercado? Posso. Posso fixar esse preço com relação à variação da bolsa? Posso, desde que as partes estejam num consenso com relação a este valor. O que não pode é apenas uma das partes fixar o preço. Isso torna o contrato nulo. Toma muito cuidado com isso. Artigos 485 a 490, que traz para nós essa questão com relação à fixação do preço. E para fechar, nós precisamos ter o consentimento. Como em qualquer contrato, é necessário o consentimento das partes para poder resolver todas as cláusulas e todas as características do contrato. Isso não é diferente na compra e venda. É importante que as partes estejam em consenso com relação à coisa, com relação ao preço, para poder então formalizar o seu contrato de compra e venda. Tudo bem? Então, até aqui a gente já verificou quais são as características deste contrato de compra e venda e o que eu preciso para poder fazer este contrato. Agora, o código traz para nós também algumas restrições a este contrato de compra e venda. Então, quer dizer que nem todo mundo pode comprar e nem todo mundo pode vender? Não é bem por aí. Todo mundo pode comprar, todo mundo pode vender. Só que é necessário analisar as características que o contrato traz para nós, que a lei traz para nós, para poder formalizar este contrato de compra e venda. Algumas pessoas precisam ter cláusulas próprias, outras pessoas precisam analisar as observações deixadas em lei. Para começar a falar disso, nós vamos falar da pessoa casada. Pessoa casada pode comprar? Pode vender? Pode. Só que é necessário observar, antes de tudo isso, qual que é o regime de casamento desta pessoa. Quando eu falo aqui de pessoa casada, eu estou falando da compra e venda de uma pessoa que é casada para um terceiro. Porque a gente depois vai comentar sobre a compra e venda dos cônjuges. Então, quando uma pessoa é casada e vai vender para um terceiro, ela precisa observar o seu regime de casamento para poder formalizar
esta compra e venda. Então, nós temos lá nos artigos 1647, inciso 1º, e 1656, as seguintes observações. É permitida a venda de pessoa casada para terceiro, e aí vai a dica, sem autorização do cônjuge, nas seguintes questões. Quando a gente tiver um regime de separação absoluta de bens, quando nós tivermos um pacto antinupcial que fale isso e na participação final dos aquestos. Nessas três circunstâncias, a pessoa casada pode vender para o terceiro, mas é necessário verificar o seu regime de casamento. Então, a gente tem a pessoa casada e nós temos a compra e venda entre cônjuges. Marido que vai vender para a sua esposa. Isso pode acontecer? Pode acontecer também. Fica a dica aí para quem é casado. Só que a gente precisa observar também o regime de casamento. Por quê? A gente só pode fazer a compra e venda entre cônjuges no momento que nós verificarmos quais são os bens excluídos deste regime de casamento. Aqueles bens que não se comunicam podem ser vendidos entre os cônjuges. E aí nós temos lá comunhão parcial de bens, universal de bens, participação final dos aquestos, separação convencional ou legal, pode os cônjuges comprarem entre si somente os bens que foram excluídos desse regime de casamento. Então, toma muito cuidado com relação a isso. E o artigo 499, que é o que determina, né, essas características da compra dos cônjuges, deixa muito claro que isso se aplica também à união estável. Então, o 499 vai trazer para nós quais são as características referentes à compra e venda dos cônjuges e também da união estável. Venda entre ascendentes e descendentes, artigo 496 do nosso Código Civil. O artigo é claro, ele é tácito ao explicar o seguinte, ele é expresso ao explicar o seguinte para nós. Venda de ascendentes para descendentes pode ser feita, desde que eu tenha a autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Toma muito cuidado. Eu estou falando de ascendentes para descendentes. O mesmo vale para avós e netos. Então, de descendentes para ascendentes. Pode ser feita desde que eu tenha a autorização dos demais e também do cônjuge. Então, o 496 é muito claro com relação a isso. E o nosso Código Civil encerrou a questão com é nulo ou é anulável, se for feito sem autorização. O Código Civil é expresso ao dizer para nós da anulabilidade quando este contrato é feito sem a autorização dos descendentes e do cônjuge. Venda sobre administração ou dever de ofício. Todo aquele que estiver administrando determinados bens não pode também fazer, tem lá as suas restrições com relação à compra e venda. Artigo 497 traz para nós um rol com relação a isso. Temos lá os tutores e os curadores, enquanto durar a curatela ou a tutela, servidor público que estiver participando de um leilão, o juiz que for fazer o leilão também não pode, o leiloeiro também não pode, tem que tomar cuidado quem estiver aí administrando estes bens. Venda de coisa comum ou bem sobre condôminos. O condomínio. Professora, condôminos podem comprar e podem vender? Pode. Toma cuidado com as características e com as restrições com relação a isso. Tudo bem? Os condôminos podem, assegurando o direito de preferência. Aqueles que participam de um condomínio podem vender para outros, observando o direito de preferência, primeiro, entre quem são condôminos. E para fechar, coisa alugada. Coisa alugada pode ser vendida? Pode. Observando mais ou menos a questão dos condôminos, desde que eu dê o direito de preferência primeiro para o locatário, ofereça primeiro para ele. E a cláusula
de exclusividade. Alguns contratos possuem essa cláusula, onde comprador só pode comprar de determinado vendedor e vendedor só pode vender para determinado comprador. Então, se existir essa cláusula, também existe lá restrições com relação à compra e venda. Vamos falar das consequências jurídicas da compra e venda. A primeira consequência jurídica, obrigação de entregar a coisa e todos os seus acessórios. Se eu comprei uma casa, eu não posso tirar a piscina? Não posso tirar a churrasqueira? Não posso tirar a mesa? Ai, mas a mesa eu combinei de que eu não vou deixar. Coloque em contrato. É necessário ter a cláusula em contrato do que é principal, do que é acessório, para você poder fazer essa retirada. Então, é obrigação do vendedor entregar o bem principal e os seus acessórios. Obrigações de garantia. Obrigações de garantia não é só no CDC, aqui também conosco, ok? É obrigação do vendedor garantir que a coisa que está sendo vendida está livre de qualquer defeito ou de qualquer vício. E se aparecer o defeito ou aparecer o vício, obrigação do vendedor de reparar. Toma cuidado com isso. E até o momento da tradição, até o momento do registro, o bem fica na guarda do vendedor. E ele é responsável por cuidar muito bem deste bem, ok? Responsabilidade pelos riscos do vendedor, até o momento que for feita a entrega. Responsabilidade por defeito oculto, não é só no CDC, aqui também no Código Civil. É responsabilidade do vendedor reparar todos esses defeitos que porventura venham surgir depois. Direito de recusa ou venda sobre amostra. A partir do momento que é feito um teste, a partir do momento que eu recebo uma amostra, eu preciso comprar, o bem que for comprado precisa vir nas mesmas características desta amostra. Tudo bem? Então, toma cuidado com relação a isso também. Venda ad mensurum. Venda ad mensurum, nós temos 3 características para a gente poder observar, tá? A venda ad mensurum é aquela que se determina a área do imóvel vendido, estipulando o preço sobre a medida. A iuris tanto, que também está dentro da ad mensurum, diz o seguinte: se a venda é feita numa diferença de 20 avos do terreno, tem-se uma menção de área meramente enunciativa. Não necessariamente é o todo que está sendo comprado. E a ad corpus? A ad corpus é quando nós adquirimos um bem imóvel mediante como se ele fosse um objeto determinado. Então, um exemplo, vou comprar um rancho X. Eu estou comprando o rancho X. Eu não estou classificando se esse rancho tem 1, 2, 3 mil. Eu estou classificando o rancho, dando ele por um objeto determinado. E aí, para finalizar, as certidões, que é de suma importância. É necessário sim verificar as certidões no momento que se for fazer um contrato de compra e venda, principalmente com relação aos bens imóveis. Por que disso? Porque todo o débito que existir antes do registro é de responsabilidade do vendedor. E você só vai saber disso no momento que você tirar as certidões. Então, é de suma importância as certidões também. E vamos verificar as cláusulas especiais da compra e venda. Cláusulas estas que só existem no contrato de compra e venda, tá? Não existem em outros contratos. E aí a gente tem algumas cláusulas para poder verificar. A primeira cláusula que nós temos, artigos 515 a 508 do Código Civil, fala da retrovenda, do direito de retrovender. E aí nós temos lá, cláusula inserida no contrato de compra e venda, que tem o direito, o vendedor tem o direito de reaver o bem no prazo máximo decadencial de 3 anos. Posso estipular em contrato 2? Posso.
Posso estipular em contrato 1? Posso. Posso estipular em contrato 5? Não. A lei é clara para nós. Prazo decadencial de 3 anos para poder reaver este bem. Então, a maioria das vezes essa situação, ela existe quando nós temos um bem que está sendo vendido, mas o vendedor tem a intenção futura de reaver isso. Então, coloca-se contrato de compra e venda com pacto de retrovenda, que pode ser revisto, o bem pode ser recomprado no prazo de 3 anos. Vou comprar pelo mesmo preço que vendi? Depende. Se no seu contrato estiver estipulado que o preço que vai ser feita a retrovenda é aquele que foi feito na hora da venda, é o mesmo. Se o seu contrato estiver estipulado que esse preço vai ser reajustado, aí automaticamente tem que se fazer os reajustes de mercado para poder fazer a compra, a retrovenda voltar. Tudo bem? E além disso, uma observação que eu deixo aqui. Contrato de compra e venda. Posso vender para terceiro? Pode, mas comunique o terceiro da existência do contrato de retrovenda, comunique da existência da cláusula adjeta, porque depois aquele que te vendeu vai cobrar do terceiro o bem de volta. As características ficam a mesma. E é cláusula personalíssima. Toma cuidado. Venda a contento ou sujeita à prova, artigos 509 e 510 do Código Civil. Venda a contento é aquela que está suspensa, aguardando o ok da outra parte, para que ela possa ser considerada perfeita, tá? E a venda sujeita à prova, o comprador tem de provar, tem de verificar se é isso mesmo que ele quer, verificar se a oferta corresponde ao bem para poder finalizar o contrato. 2 cláusulas que são muito mais utilizadas quando a gente fala de bens alimentícios do que num bem móvel ou no próprio bem imóvel, ok? Cláusulas especiais, preempção, direito de preferência, outra cláusula extremamente importante no nosso contrato de compra e venda. Utilizada tanto para bem móvel como para bem imóvel. A cláusula da direito de preferência, ela explica o seguinte para nós. Vou comprar o seu bem e no momento em que eu quiser vender, você tem o direito de preferência. Primeiro eu vou oferecer para o antigo proprietário, para depois eu poder oferecer para um terceiro. Preciso notificar? Preciso. É necessária uma notificação judicial ou extrajudicial, estipulando que eu quero vender, o preço que eu quero vender, a forma de pagamento e informando ao antigo proprietário qual se ele tem essa intenção ou não. Importante estipular um prazo para que isso aconteça, um prazo para que essa notificação seja respondida. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Precisa se estipular um prazo para poder a outra parte responder se concorda, se quer ou se não quer. Se aquele que era o antigo proprietário falar, não vou comprar, o atual vendedor está liberto para vender para um terceiro. E aí aqui fica uma dica muito importante para você. Presta muita atenção com relação a isso. A mesma oferta que eu fizer para o antigo proprietário tem de ser a mesma que eu vou fazer para o terceiro. A mesma que eu vou fazer para o terceiro é que eu tenho que fazer para o antigo proprietário. Não posso oferecer para o terceiro por 1.000 e para o antigo proprietário por 2.000, porque eu não quero vender para ele. Eu preciso oferecer pelas mesmas regras, as mesmas condições, sob pena de tornar isso nulo. Então, toma cuidado com isso. Aquele que tem a intenção de comprar, o antigo proprietário, o antigo vendedor, pode se antecipar? Pode se antecipar. Se eles já têm a ideia de que o atual proprietário tem a intenção de vender, ele pode se antecipar, notificar e falar, olha, eu estou sabendo que você quer vender e eu quero comprar, quero utilizar o meu direito de preferência.
mas tudo por meio de notificação, nada verbal, porque senão isso não vai dar certo. Toma muito cuidado com essas características. E o artigo 513 traz para nós com relação aos prazos para isso funcionar. Vamos lá no 513, olha aqui. A preempção ou a preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use o seu direito de prelação na compra tanto por tanto. O mesmo preço que eu ofereci para o terceiro, eu tenho de oferecer para aquele que tem o direito de preferência. Olha aqui. O prazo para exercer o direito de preferência, isso é importante. Não poderá exceder 180 dias se a coisa for móvel ou 2 anos se ela for imóvel. Notifiquei e não coloquei prazo? As regras com relação ao prazo estão aqui para a gente poder verificar, tá? Artigo 513 traz isso para nós. E o 516, para fechar a preempção, fala o seguinte: inexistindo o prazo estipulado do direito de preempção, caducará se a coisa for móvel, não se exercendo por 3 dias, se for imóvel, não se exercendo em 60 dias, subsequente à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Notifiquei o vendedor. Se a coisa for móvel, ele tem prazo de 3 dias para me responder. Se a coisa for imóvel, ele tem prazo de 60 dias para me responder. Fica aí o prazo para a gente poder observar. Venda com reserva de domínio, 529 a 532. Essa reserva de domínio classifica-se da seguinte forma: vendo, mas me reservo o domínio até que você faça a quitação do contrato. O domínio fica ainda com o vendedor, enquanto o comprador não quitar totalmente o contrato, ok? Artigo 530 traz o seguinte: não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar de entrega dos documentos. No momento em que eu vou te entregar a documentação, para que você possa fazer, então, a transferência, ok? Artigo 530, que traz isso para a gente. E cláusula de venda sobre documentos. A cláusula de venda sobre documentos, ela é muito utilizada com relação aos bens móveis e, em principal, quando a gente falar de importação. A cláusula com relação aos documentos, em vez de ser negociado o bem, estamos negociando os documentos. Documentos de um container, por exemplo. Estou negociando aquilo que está dentro do container. Não tem como eu trazer o container para cá para a gente poder negociar. Vamos negociar, então, os documentos desta mercadoria. E aí, nestes documentos, nós podemos negociar a data, o preço, o seguro e um eventual transporte. Podemos ter aí contratos acessórios a este contrato principal da compra e venda, ok? E aí é neste momento que nós vamos negociar os valores, vamos negociar a data que eu vou fazer a retirada deste bem com a pessoa que está me vendendo. Na data e local estipulado, vamos até onde está este bem, vamos apresentar os documentos e vamos retirar o bem que foi adquirido. Então, a venda com relação a documentos, não é o documento que eu estou comprando. Eu estou comprando o bem que representa este documento. E aí eu vou fazer a retirada do bem no lugar que ficar estipulado entre as partes. Pois bem, isso é o contrato de compra e venda. Espero ter ajudado a todos. E antes de fechar, 2 novidades com relação ao CPC que chegou para a gente. Cláusula de foro de eleição que exige no contrato de compra e venda. E aí o CPC modificou algumas regras para nós. O artigo 47 fala das ações fundadas com relação ao direito real,
como que fica essa cláusula do foro de eleição. E ele fala para nós também com relação à competência e com relação à execução. Todo contrato, incluindo compra e venda, que existir a cláusula com relação ao foro de eleição, deve ser respeitada essa cláusula em eventual execução contratual ou em eventual revisão contratual. E aí o CPC trouxe umas certas modificações para nós, vamos dar uma olhadinha aqui. A eleição de foro de eleição só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente qual que vai ser a sua cláusula, aonde que vai ser o seu foro. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores, não compete só ao comprador e ao vendedor. Herdeiro e sucessor também é responsável por isso. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser repudiada pelo Poder Judiciário, pode ser repudiada pelo juiz. E isso a gente tem por causa que antigamente existiam-se cláusulas de foro de eleição onde elas eram extremamente abusivas. Nós tínhamos, às vezes, a empresa em São Paulo e a cláusula de foro de eleição era na Bahia. Então a gente tinha uma questão geográfica que atrapalhava muito. O novo CPC vem e modifica com relação a isso para impedir essa abusividade. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula sobre pena de preclusão. Não alegou no primeiro momento? Precluiu, não pode-se alegar mais. E o 781 fala com relação à execução. Vamos lá, 781 do CPC, presta atenção aqui. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado de eleição, constante do título, ou ainda de situação de bens a ele sujeitos. Mas, professora, por que a senhora está falando com a gente de cláusula de foro de eleição na compra e venda? Não se esqueça, contrato de compra e venda ele é um título extrajudicial, pode ser executado, e aí você precisa observar as regras de competência dessa execução. Existindo cláusula de foro, as regras a serem seguidas são essas, porque vocês já estipularam qual seria o foro no momento que este contrato precisasse ser analisado pelo Poder Judiciário. Então, toma cuidado com as regras do novo CPC. Fica aqui o meu contato, o meu muito obrigada. Espero ter ajudado a clarear um pouco com relação ao contrato de compra e venda, as suas principais mudanças com relação ao CPC e nos encontramos na próxima. Muito obrigada.